Olá, minha gente! Na aula passada eu falei, né, que hoje a gente ia falar sobre autoestima e cá estamos nós. Antes quero dar as boas-vindas a quem está chegando agora. Esse é o canal Roberta Caruzzi, um canal só de aulas sobre assuntos relevantes para o burnoutado. Aqui a gente aprofunda os assuntos que a gente começa lá no outro canal, o Burnoutados S.A. E trazemos aqui tudo que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Você vai no médico, você faz a sua terapia, mas a parte mais importante do tratamento é aquela que você faz por você mesmo, é aquela que você e mais ninguém tem que fazer. E é nisso, nessa sua parte do tratamento, nessa parte mais importante, é que as aulas te ajudam. E não só as aulas, porque o segundo livro, Pequeno Manual do Burnout, que de pequeno não tem nada, gente, são 600 páginas de conteúdo, com tudo que eu aprendi sobre burnout nessa última década de recuperação, e eu tô aqui te entregando de bandeja, para que você não precise sofrer tanto quanto eu e nem por muito tempo. É o puro suco da recuperação do burnout. Lindo! O link para você conhecer mais do livro, para comprar ele em forma de e-book ou na forma de papel, tá aqui no descritivo, aqui embaixo no livro, como também o link para você acessar os aulões pagos, para você ouvir os áudios dos dois canais em formato de podcast. E em breve o podcast vai ganhar um quadro novo, que vai ser exclusivo para quem me acompanha por lá. A gente tem conteúdo exclusivo para quem me acompanha no Instagram, a gente tem conteúdo exclusivo para quem me acompanha no YouTube, e agora vamos ter conteúdo exclusivo para quem me acompanha lá no Spotify ou nos outros Spotifys, tá? Que já virou sinônimo de categoria, não tô nem aí. Enfim, eu vou primeiro trazer a minha história com o burnout em 6 episódios nesse novo quadro, porque eu contei o que aconteceu comigo, gente, no primeiro livro, 2018, e nos primeiros vídeos do outro canal, que deve ser 2017, né? Então, não só muita gente chegou depois disso, como a minha própria visão do que aconteceu comigo mudou muito depois disso. E depois de eu contar a minha história em 6 episódios, eu vou começar a trazer histórias e depoimentos de outros burnoutados. Então já quero aqui, desde agora, aproveitar para pedir para você mandar a sua história. Eu vou deixar o link para você mandar a sua história aqui no descritivo também. Me ajuda a mostrar para quem está sofrendo demais que não é só com você. Você não está ficando louco. É difícil assim mesmo, mas você vai conseguir e vai valer a pena. Não se preocupe, eu vou mudar todos os nomes, seu, das pessoas, das cidades, da empresa, sua profissão, tudo que na sua história puder identificar quem você é, para justamente que ninguém possa te identificar e você não corra nenhum risco, porque eu sei que não é fácil abrir a nossa história, né, com uma coisa que ainda sofre tanto preconceito, né, ainda mais numa cultura, aqui num contexto aqui, em que morrer de tanto trabalhar é visto como um ato heróico, uma grande vantagem, uma grande qualidade, e cuidar da própria saúde, pelo contrário, é visto como preguiça, como frescura, etc, etc. E para terminar, gente, eu não sei quando que entra a divisão de capítulo aqui nas aulas, quando não entra, tô com o despertador. Parece que agora tá entrando, então se aqui embaixo você olhar, não tiver a divisão de capítulos, no fim do descritivo sempre vai ter a minutagem para você poder ir lá e pular toda essa introdução na próxima aula. Você que é de casa já decorou tudo que eu falo nesse começo. Então é isso, vamos falar da base do burnout, da raiz do burnout, do que leva a gente a fazer as coisas de forma tão adoecedora, que é o quê? A autoestima sempre baixa do burnoutado. Eu acho que a gente precisa começar entendendo o que é autoestima, porque assim como o autocuidado, tem um entendimento muito errado e distorcido, principalmente pelos perfis de redes sociais que falam das coisas com muita superficialidade, muita irresponsabilidade, porque essas pessoas não estão tentando te ajudar, elas estão tentando ser validadas, como eu já fiz, como você já fez, como todo mundo aqui, e como todo mundo que não amadureceu ainda já fez. Então, se a gente sair aqui na rua, descer aqui foi na esquina, perguntar para 50 pessoas o que é autoestima, o que você entende como sendo autoestima, eu acho que umas 49 vão responder
que autoestima é a gente se enxergar como não tendo defeitos, né? É a gente olhar para si e aprovar absolutamente tudo o que diz respeito a nós mesmos, tanto fisicamente quanto emocionalmente, enfim. Que a gente talvez se enxergar, né, como lindos e perfeitos. Porque muita gente tem essa ideia de que quem tem autoestima alta se enxerga como sendo lindo e perfeito. E isso está muito errado. E essa é a razão pela qual a grande maioria de nós nunca vai conseguir ter uma boa autoestima. Porque a gente entende que a autoestima é uma coisa absolutamente, inatingível, né? Então a gente chega uma hora que a gente para até de tentar. E, na minha opinião, são duas, na verdade, as razões que fazem a gente entender errado e, como consequência, ir atrás das coisas erradas, tentando ter uma boa autoestima, né? A coisa número 1 é que quando a gente acredita que ter baixa autoestima é se sentir feio, gordo, velho, né? Então, quando a gente entende que ter uma baixa autoestima é se sentir feio, baixo, gordo, muito alto, inadequado, e ter uma autoestima alta é se sentir poderoso, lindo, sem defeitos, a gente fica preso num perfeccionismo eterno, né? Onde a gente fica tentando fazer tudo certo para não ser criticado e, assim, se sentir bem. Ponto negativo para quem faz isso, porque quem procura a validação externa é justamente quem tem a autoestima baixa. Quem tem um diálogo interno de que enquanto não atingir a perfeição, não será digno da admiração dos outros. E enquanto não tiver a admiração dos outros, não consegue se admirar. Pelo contrário, né? Fica se colocando para baixo, fica se sentindo um lixo, fica achando que é incapaz de mudar as coisas que não estão boas ou que incomodam na própria vida. Então, a primeira coisa é a gente conseguir reconhecer o que é baixa autoestima. Porque a gente só consegue resolver um problema quando a gente entende qual é esse problema, né? Quando a gente sabe qual é o problema que a gente precisa resolver. Quando o problema está claro, quando a gente tem clareza de qual é o problema, a gente consegue resolver. Então, vamos ter clareza sobre qual é o problema do burnoutado, que é ter baixa autoestima, e o que é isso na prática? Então, vamos lá. Uma boa autoestima é aquela que faz a gente reconhecer e aceitar os nossos defeitos, que são sempre muitos, os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, os nossos gatilhos, as nossas falhas, os nossos erros. Mas entender que a gente não deixa de ter um alto valor como pessoa por conta de ter esses defeitos e falhas. Muita gente se acha tão sem valor que fica tentando ser perfeito, né? Porque só reconhece que tem valor quando algo ou alguém, que externamente, carimba ali o preço de mercado nele. Né? Então a pessoa só entende que ela tem valor quando alguém fala isso para ela, quando alguma coisa acontece que faz com que ela entenda isso. Uma promoção no emprego, um elogio de alguém, uma conquista de alguma coisa, um aplauso, um reconhecimento coletivo. E quando ela não tem essa validação externa, como ela não consegue se validar, ela fica tentando ser perfeita. Por isso que a Brené Brown sempre fala que perfeccionismo nada mais é do que um escudo que a gente coloca na nossa frente, tentando com isso não sermos criticados, não sermos rejeitados. Né? É a gente tentando passar fora do radar das pessoas que podem nos julgar. Só que a baixa autoestima é justamente essa falta de confiança em si mesmo. Esse sentimento de incapacidade, de não merecimento, esse medo de ser rejeitado, sabe? É o não reconhecimento das próprias conquistas. Então, se a gente não confia na gente, se a gente acha que é incapaz de mudar as coisas na nossa vida, de conseguir as coisas que parece que são só para os outros, que a gente não merece as melhores coisas da vida, que a gente veio para o mundo para sofrer,
né? Que a gente tem muito medo de ser rejeitado. Então o julgamento, a opinião, a crítica dos outros é um negócio quase insuportável pra gente, né? Que se a gente não consegue reconhecer as próprias conquistas, se a gente acha que os nossos erros definem nós mesmos como um fracasso, nós temos baixa autoestima. É aquela pessoa que é perfeccionista, e burnoutado é conhecido por ser perfeccionista, justamente porque o burnoutado é a pessoa que tem uma baixa autoestima. E tudo que nos faz mal e nos adoece deriva daí, da gente não conseguir se enxergar como sendo uma pessoa boa o suficiente. Né? Então, é aquele que é perfeccionista, aquele que fica tentando evitar crítica. Por quê? Porque a pessoa não sabe o seu valor. E eu vou falar aqui já mais claramente, o burnoutado não sabe o seu valor. Não à toa, na hora que a gente burnout, a primeira coisa que nos assombra é: eu não sei mais quem eu sou, não sei o que eu gosto. A gente não sabe mais onde é o nosso lugar. Parece que a gente está desencaixado do mundo, parece que a gente não encaixa em lugar nenhum, em nenhuma conversa, em nenhum trabalho, em nada, né? E porque a gente não tem consciência, gente, do nosso valor. A gente aprendeu lá atrás, por algum motivo, que a gente não é tão bom quanto os outros, né? Então a gente fica buscando pela vida fora pessoas que falem pra gente que a gente tem valor. E a gente cria uma ilusão de que se a gente for lindo e perfeito, nós vamos ser valorizados por todo mundo, nós não vamos mais ser criticados e finalmente a gente vai poder ter a vida que a gente acha que é a melhor para nós. Né? Então isso se reflete sempre numa pessoa muito tímida, ou que tem vergonha de tudo, né? Que tem medo de passar ridículo. Gente, eu nunca fui tímida, mas o meu maior medo era passar ridículo. Meu maior medo era as pessoas de alguma maneira me virem passando ridículo, errando, fazendo um papelão, né? Somos as pessoas que temos medo de sermos julgados, porque a crítica do outro faz a gente entender que a gente perdeu o valor social. Eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu era criticada, pra mim era tipo assim: bom, então é isso, nunca mais eu vou ter amigo, nunca mais eu vou conseguir nada, minha vida acabou aqui. Né? Então, uma pessoa sempre muito ansiosa, que fica se comparando com todo mundo, que não suporta errar, que procrastina, né? Porque quando você depende da boa avaliação dos outros, já que a gente não consegue entender o nosso valor, a gente quer que tudo seja perfeito, sem erros e anticríticas. Então a gente fica sendo perfeccionista e a gente procrastina muito e sempre muito ansioso. E quando a gente sabe que tá bom, reconhece que tá bom e tá orgulhoso do resultado, 50 pessoas acham que tá bom e uma acha que tá ruim, acabou. Né? Acabou. A gente já entende que não tem valor nem no que a gente é, nem no que a gente faz, por causa daquela uma crítica que vai assombrar a gente por muito tempo e talvez até trave a gente na tentativa de fazer o que a gente tinha acabado de fazer uma outra vez de uma maneira diferente ou em outro tempo. A gente já fala: não vou nem fazer porque já sei que não é pra mim, não consigo fazer isso. Entende? Por isso que essa é a base do burnout, porque quem não sabe o seu valor vai usar toda a sua força para conquistar a aprovação dos outros. E na nossa cultura, que é a cultura da produtividade, da exaustão, da comparação, a gente nunca chegou lá. Ninguém nunca chegou lá. Sempre quando você acha que chegou lá, você descobre que deveria ser mais para frente, ou mais rápido, ou de outro jeito. Né? A gente nunca é bom o suficiente, a gente nunca está se esforçando o suficiente. Né? Então, numa cultura dessa, uma pessoa que já sai de cara para correr com os outros, para competir com os outros, achando que vale menos, essa é a pessoa que tem mais chance de adoecer, porque ela é a pessoa que vai achar que precisa fazer muito mais e nunca vai conseguir se convencer de que realmente ela tem algum tipo de reconhecimento ou aprovação dos outros. Né? Aí a gente fica se esforçando, se matando, se esfolando para mostrar, ou para pelo menos iludir as pessoas
de que a gente é lindo e perfeito, porque a gente se acha um lixo, a gente se acha incapaz de mudar, mas a gente gostaria que as pessoas vissem a gente como lindos e perfeitos, para que elas pudessem nos validar e assim a gente se sentir bem, já que sem a validação delas, sozinhos, a gente não consegue se sentir bem. Então a gente se esforça mais, e a gente rala mais, e a gente faz mais, e a gente... até que a gente colapsa, porque o corpo simplesmente não aguenta. E a gente sempre acha que precisa fazer mais e mais e mais, porque a gente nunca consegue uma unanimidade e todo mundo aplaudir, todo mundo achar que a gente é bom. Até porque isso não existe. Mas a gente precisa muito, então a gente fica tentando. Vê se você se reconhece nisso daqui. Você tem experiências em que você já se sentiu como um fracasso, em que você se sentiu incapaz, em que você sentiu que não é merecedor das boas coisas da vida, que você é injustiçado pela vida ou que você foi injustiçado por alguém. E isso criou em você um ressentimento, uma angústia, uma amargura, uma revolta. Você sente isso? Você se identifica com esse sentimento? Ou você tem uma família que joga a sua autoestima para baixo o tempo todo, desde cedo. Desde que você se lembra por gente, as pessoas estão lá jogando sua autoestima para baixo, te invalidando. Você tem amigos e colegas que te invalidam. E isso sempre foi tão normalizado à sua volta, tão normalizado na sua vida, que só agora que você burnoutou, começou a me acompanhar, começou a fazer terapia, é que você está se dando conta de tudo isso. Você se identifica com essa minha afirmação? Outra, você fechou suas possibilidades profissionais ou de relacionamentos pessoais porque você acredita tanto que não vai rolar para você um bom emprego, um bom relacionamento, que você passou a achar mais fácil se conformar e não ter essas coisas. Ou até em cortar qualquer caminho que pareça promissor, que te mostre uma possibilidade de dar certo, um relacionamento amoroso, uma amizade mais profunda, uma colocação profissional ou uma conquista de empreendedor profissional ali. Você já começa a cortar ali, porque você acha que dói menos não deixar a coisa avançar e se ferrar lá na frente e ser rejeitado lá na frente, do que impedir que aquilo aconteça. Você se identifica com isso? A última. Se alguém falar alguma coisa ruim sobre você, você acredita que todo mundo pensa aquilo sobre você, mas se alguém falar uma coisa boa, você acha que a pessoa está querendo te agradar, para pedir alguma coisa ou está sendo educada, mas não está sendo sincera. Se você se reconheceu, e eu reconheci a Roberta de anos atrás em todas, e a Roberta de hoje em meia, se você reconheceu, continua aqui, porque você está com uma autoestima baixa e precisa entender como fazer para conseguir aumentá-la. Porque ficar tentando ser perfeito para não ser criticado é o caminho mais difícil e mais inútil. Afinal de contas, é impossível agradar todo mundo, é impossível a gente se sentir bem quando a gente depende da opinião dos outros. A segunda coisa que faz a gente ir atrás do caminho errado para tentar elevar nossa autoestima, só para fechar o que eu comecei ali no começo, é a inversão dos conceitos. Eu vou usar um exemplo da lei da atração aqui para ficar mais claro, vou emendar com neurociências, que é para mostrar inclusive como aqui a gente mistura tudo e dá certo. Mas um dos princípios da lei da atração é a gente não querer ver para crer, como diz a expressão popular, mas a gente crer para ver. Ou seja, não adianta você ficar esperando uma coisa acontecer como você quer, para aí você admitir, nossa, então realmente a lei da atração existe. Você vai ter que acreditar primeiro para depois conseguir algum resultado que não seja um acaso. Não acredito em acaso, mas enfim, você me entendeu. Entendeu? Então, ao invés de ver para crer, você tem que crer para ver. Você tem que crer para conseguir ver. Da mesma forma, acontece na nossa mente, no que se refere à autoestima. Porque a gente constrói estratégias emocionais para conseguir uma autoestima de que jeito? A gente tem medo do julgamento dos outros, certo? Então, a gente tenta ser lindo e perfeito para que ninguém critique a gente. Né? A gente não fala não nunca, a gente abraça tarefas dos outros, a gente fica refazendo trabalho, relatório, horas a mais para não ter nenhum fiapo fora do lugar, para ninguém poder falar nada, para ser o melhor trabalho que todo mundo daquela empresa entregou. A gente quer desistir de tudo, a gente morre de vergonha quando alguém pega um erro nosso, a gente se culpa, se compara, a gente tenta ser melhor do que todo mundo, né?
Quando a gente burnouta, a gente fala, preciso voltar, porque agora eu vou fazer diferente, vai dar certo, porque agora eu vou fazer diferente, porque eu falhei, porque eu não fui lindo e perfeito, por isso que não deu certo e agora eu estou sendo julgado e eu fracassei. A gente traz tudo pra gente e tudo pra gente não sendo bom o suficiente. Gente, sabe aqueles brinquedinhos que a gente dá corda e eles vão andandinho assim? Aí, por exemplo, você põe no chão ou numa mesa e eles vão andandinho assim. Aí, quando chega na parede, que aqui tá a parede, eles vão andandinho. Quando chega na parede, eles continuam andandinho, só que não avança, porque tá na parede, né? Então, eles ficam gastando toda a força que eles têm ali, que a gente deu na cordinha que nós demos no brinquedo, andando sem sair do lugar, sabe? Então, é igual a gente quando a gente tá tentando ser lindo e perfeito, né? Pra ter a aprovação de todo mundo e assim aumentar a nossa autoestima. É um caminho errado, é o caminho contrário. A gente tá tendo muito esforço, a gente tá tendo tanto esforço que a gente adoeceu de tanto se esforçar pra nada. Pra nada. A gente não conseguiu o nosso objetivo de ter o reconhecimento e o aplauso das pessoas, de ter a validação externa que a gente precisa para acreditar que a gente tem algum valor. O que mais a gente faz? A gente encara a vida como uma corrida de obstáculos e se compara com todo mundo, sem levar em conta o universo de cada um, né? E aí a gente sofre quando a gente sente que perdeu alguma coisa, que a gente foi derrotado por alguém, porque a gente é arrogante e infantil e a gente acha que sabe o que é melhor pra gente. Então, quando a vida não entrega o que a gente queria, a gente se revolta, se sente um lixo, e aí a gente começa a se esforçar ao máximo para ser lindo e perfeito, e assim ninguém mais vai passar a perna na gente, assim a gente vai conseguir tudo que quer, a gente nunca mais vai sair perdendo. E lá vai a gente se esforçando para conseguir as coisas, achando que tem controle da vida. E quando a gente vê que tem muito mais coisa que derruba a gente ao invés de tentar levantar cada vez mais rápido, né? Ao invés de aprender com aquilo, quando a gente vê que tem muito mais gente puxando o nosso tapete do que nos dando a mão para dar apoio, o que acontece? A gente se amargura, a gente se ressente, a gente se revolta, a gente fala mal dos outros, a gente declara guerra a um certo tipo de pessoa ou instituição, né? Ou então bota a culpa da gente ter baixa autoestima nessas pessoas e instituições que não permitem que a gente se sinta bem. Daí a gente se coloca como vítima. A gente acha que tem controle da vida. A vida puxa nosso tapete e a gente se coloca como vítima. Né? Quero ter controle da vida porque no fundo eu acho que eu não tenho condição de sair bem numa competição com todo mundo. A vida puxa o tapete, tá vendo? Então só me resta ser um revoltado, vitimista e me conformar aqui, porque afinal de contas nada deu certo pra mim, mesmo eu me esfolando, eu mesmo me esforçando. Mas o esforço que a gente tá fazendo é um esforço em vão. É um esforço em vão que não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente adoece e não chega em lugar nenhum. A gente se compara com os outros de uma forma muito injusta, sabe? Sempre concluindo que a gente não é bom o suficiente. A gente tem inveja das pessoas, a gente foca só no que os outros têm e a gente não tem, na falta, sempre insatisfeitos, sempre com um vazio, sempre achando que não tem o que a gente possa agradecer, que tudo tá dando errado. E aí a gente conclui que a gente não tem tudo porque não somos lindos e perfeitos. E quando a gente for lindo e perfeito, a gente vai ter tudo. O mundo vai servir tudo o que a gente quiser de bandeja pra gente. Nada mais vai faltar na nossa vida. É a ilusão que a gente mais vê por aí hoje. A ilusão de quem jura que ter dinheiro resolve tudo. E é a mesma pessoa que acha que não consegue dinheiro porque a vida é injusta. Ela não tem nada que ela possa mudar a vida dela para resolver isso. Ela é incapaz, ela depende da bondade da vida, ela tenta ter controle da vida e a vida não tá dando o que ela tá fazendo e ela tá se esforçando tanto, gente. Que injustiça isso! Tudo isso é baixa autoestima. É o cara que é a vítima do mundo. Porque ele depende do input dos outros para entender o próprio valor. Ele não se conhece, ele não sabe quem ele é, ele não sabe qual é a força dele. E esse reconhecimento externo a gente nunca vai vir. Pode até vir aqui e ali, mas na primeira crítica a gente cai de cara no chão. Tô falando isso sem nenhum julgamento, tá? Porque eu tô aqui me descrevendo até meia hora atrás, né? O negócio é que a gente não consegue obter uma boa autoestima, primeiro.
A gente não consegue obter uma boa autoestima para daí depois, de uma vez que a gente tem a boa autoestima, a gente consegue se sentir completo na vida. A gente primeiro precisa se sentir satisfeito na vida, para daí conseguir uma boa autoestima. Não é ver para querer, é crer para ver. Vamos lá, vamos sair das neurociências e voltar para a espiritualidade. Vamos falar aqui de Beth Russo, sem escala, neurociências e espiritualidade sem escala. Uma coisa que eu sempre ouço a Beth Russo falar é sobre como a gente precisa agradecer tudo para começar a ter as coisas. E muita gente vem com a dúvida, mas se eu agradecer o que eu tenho hoje, o universo não vai concluir que eu tô feliz assim e aí não vai me dar mais nada? Isso nem faz sentido, gente, se você estudar espiritualidade. A gente ser ingrato, a gente não reconhecer as bênçãos que tem na nossa vida, porque a gente está muito distraído e ocupado, focando no que falta, no que a gente gostaria de ter e não tem, no que a gente gostaria de ser e não é. É a gente ser ingrato e não reconhecer as bênçãos que faz a gente não conseguir as coisas. Tá? Porque a gente está teimando em ter as coisas que a gente acha bom pra gente, do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer. E a vida não dá o que a gente quer, a vida dá o que a gente precisa. E aí a gente se ressente, porque não consegue entender isso. Um dos erros mais comuns de quem se enfronha no mundo da lei da atração, né, através desses perfis que falam coisas erradas só para ter like, é justamente tentar atrair uma pessoa específica. Quando a gente está falando de relacionamento amoroso, atrair uma pessoa específica. Você está não só desrespeitando o livre-arbítrio da outra pessoa, como você está desrespeitando e sendo arrogante com o que a vida entrega para você. Ingrato com o que a vida entrega para você. Porque você tem essa arrogância de achar que você sabe o que é melhor para você. Então, você não é capaz de agradecer nada do que você tem até aqui, porque você está completamente focado no que você acha que falta para que você tenha a vida que você gostaria. E eu sempre dou esse exemplo aqui. Se eu resolvo que eu quero casar... Gente, eu quero casar com o Joãozinho. Ah, porque eu resolvi que o Joãozinho é a pessoa perfeita para mim. Então, eu não admito outra coisa. Eu quero casar com o Joãozinho. Agora... Se vamos dizer que eu comece a forçar uma barra, que eu vá fazer uma macumba, sei lá, pra ter o Joãozinho, tá? Quem disse que eu vou ser feliz com o Joãozinho? Quem disse que o Antoninho, que é louco por mim, mas que eu nem percebo, nem dou bola, porque eu tô focada em ter o Joãozinho, né? Pra sentir que eu tenho o controle da vida. Quem disse que o Antoninho não é o cara que vai encaixar comigo, que vai me ajudar a entender quem eu sou? Que vai permitir que eu comece a ter um entendimento e uma gratidão da vida ali que vão finalmente fazer com que eu me sinta bem e completa. Quem falou? E o Joãozinho pode ser todo um cara tóxico que vai me fazer super mal, que vai me causar trauma. Será que eu sei realmente o que é melhor pra mim, mais do que a vida? Eu também sempre faço uma comparação lá, uma metáfora que é, imagina que você tá no carro, você tá dirigindo o carro numa estrada, a estrada é a sua vida, né? E a vida tá vendo de helicóptero, ela sabe que lá na frente você vai se dar mal, então ela fecha a estrada e te faz um atalho e você fica puto, porque você não quer ir pelo atalho, você quer ir pra frente, você se acha injustiçado pela vida, porque todo mundo tá indo pra frente, você não consegue ir pra frente, você tem que ir por esse atalho, eu não quero ir pelo atalho. Só que se você fosse pra frente, você ia se envolver, sei lá, no engavetamento e no atalho, você vai inclusive chegar num lugar muito mais legal do que aquele que você esperava chegar indo pela estrada. Não é muita arrogância da gente achar que sabe melhor do que a vida, o que é bom pra gente? Só que essa arrogância é parte da baixa autoestima, dessa loucura por ter controle das coisas. Porque a gente acha que é tão injustiçado e tão incapaz que a gente precisa manter um certo controle ali pra garantir, sei lá, um mínimo de vida boa. Tudo coisa da nossa cabeça, né? Porque isso não faz sentido. Eu ainda quero fazer uma aula específica sobre propósito, mas... rapidinho aqui. Tem uma pira das pessoas que o nosso propósito está no nosso trabalho, né? E quando a gente burnout, a gente descobre que a gente não sabe mais quem a gente é, porque a gente acredita que a gente acreditou, né, que o trabalho traria tudo pra gente, reconhecimento, grana, paz interior, um impacto positivo no mundo, né? Aquela história de arrume um trabalho que você ama e nunca mais você vai trabalhar na vida. E aí a gente se vê, né, com os ex-colegas debochando da gente, a nossa imagem queimada no mercado, sem dinheiro nem pra fazer uma terapia decente, achando que a gente tá no lugar errado, desencaixado do mundo.
E a gente vai descobrindo que o nosso propósito não estava ali. E mesmo assim, a gente fica tentando voltar. Porque a gente fica querendo ter utilidade, porque a gente fica tentando mostrar para as pessoas que a gente não é o fracasso que elas estão insinuando para a gente que a gente é. E se a sua utilidade para o mundo for você ser quem você é, e o seu trabalho não estava deixando você ser quem você é, não estava deixando o que é seu, o que é da sua alma, aflorar? Como é que você vai exercer o seu propósito se você fica teimando em voltar para o mesmo lugar? E a vida te joga no chão de novo, que é para você perceber. Quanta gente burnout vai lá, volta e cai de cara de novo e não consegue entender que é a vida falando, não é por aqui. Para de teimar, inferno. E a pessoa começa a se achar mais incapaz e a vida mais injusta, né? Então todos seus mentores lá olhando para você e falando, caramba, não entende, né? Não consegue entender que essa vida não estava fazendo viver o propósito dele. Não foi para isso que a gente mandou ele para a terra. Ô, inferno! Eu imagino que os mentores não falam ô, inferno. Né? E sem conseguir entender que você tem um grande valor. Porque a gente burnout, a gente não está ciente do nosso grande valor. Por isso que a gente fica tentando voltar a fazer o que estava fazendo. Porque a gente quer agradar as pessoas, ter a validação de fora. Então a gente fica teimando em voltar a fazer o que todo mundo faz. Porque a gente está querendo ser lindo e perfeito. A gente não acabou ainda com o nosso esforço de ficar lá tentando ser lindo e perfeito para sentir que pelo menos o cansaço que a gente está tendo do esforço que a gente faz vale um pouco a pena. Né? Uma das coisas do luto, do burnout, é a gente perceber que o esforço que a gente fez não valeu a pena. Né? É uma das coisas que mais dói. Então a gente precisa entender, primeiro, o que a gente está fazendo aqui. Quais são as nossas qualidades, qual é o nosso propósito, qual é o nosso lugar, qual é o nosso potencial, qual é a nossa força, para que a gente se preencha de nós mesmos. Olha o clichêzão espiritual aí, mas é verdade. Para que a gente se preencha de nós mesmos. E aí, nessa hora, a opinião dos outros não vai mais nos machucar. E, finalmente, o nosso vazio vai ser preenchido. E isso vai acontecer mesmo com os nossos defeitos e falhas, porque eles são parte da gente. Graças às nossas qualidades e aos defeitos, nós somos quem somos. E apesar da gente, por um momento, no burnout, achar que não é o suficiente, que nós não somos o suficiente, nós somos o suficiente para o que a gente veio fazer aqui. Nós viemos com as características que a gente precisava ter para fazer o que a gente veio fazer aqui. Então, uma pessoa pode se achar linda sendo gorda, baixinha e sem uma perna, e uma pessoa pode ser o padrão do padrão e se sentir feia. Entendeu? Tudo depende do quanto a gente consegue aceitar e reconhecer os nossos defeitos e entender que eles não diminuem nosso valor como pessoa. Porque nós viemos com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, porque é o que a gente precisa para fazer o que a gente veio fazer aqui. Gente, eu conheci uma menina, quando eu trabalhava na pior agência que eu trabalhei, uma menina, assim, que ela era linda, mas ela era irritantemente linda. Meu Deus do céu, a mulher era uma linda. Simpática, do bem, inteligente. Eu falava, meu Deus do céu, que ofensa isso da vida. Jogar uma menina linda desse jeito na nossa cara. E aí um dia a gente estava conversando e ela me mete a seguinte frase: eu não consigo entender por que todo mundo me acha bonita. Deu vontade de bater nela? Um pouquinho. Mas eu fiquei admirada em ver como ela se sentia um nada, o mesmo nada que eu me sentia, e que eu atribuía esse meu sentimento de não ser nada ao fato de ser gorda, de ser feia, de ser chata, que era tudo que eu achava sobre mim. Aí eu falei, gente, as coisas começaram a não fazer sentido. Eu falei, peraí, como assim? Ela falou pra mim que ela ficava com os caras pra se sentir bem. Porque assim ela via a mulherada invejando ela, entendeu? E isso fazia com que ela tivesse talvez uma suspeita ali de que ela tinha algum valor. Mas ela não se sentia bonita, ela não se sentia atraente, ela não se sentia bem. Ela não sentia que ela poderia ser amada verdadeiramente. Ela tinha uma pira de que as pessoas ficavam com ela como um troféu, sabe? Pra mostrar que ficou com a gatona. E em contrapartida, um pouco antes, eu convivia com uma moça que era bem gorda.
bem mais gorda do que eu. Ela era baixinha, então ela era mais redondinha, sabe? Com pneu. Ela mesmo, gente, ela tinha um puta de um bom humor. Tem, né? Que não morreu. É que a gente não se fala há muito tempo. Mas ela mesma falava que ela parecia o bonequinho do Michelin, sabe? Gorda, redondinha, cheia de pneu e branca. E ela tinha um nariz... quer dizer, não sei se operou. Tinha um nariz imenso. Gente, ela não era bonita. Não era bonita. E eu ficava pra morrer, porque a gente saía... Estávamos as duas num mesmo grupo de amigas, que a gente sempre saía e... Ai, faz tempo isso, hein? Bom, e ela sempre arrumava um cara pra dar uns beijos e eu nunca. E eu sempre concluía que o problema é que eu era gorda. Só que daí com ela ali do lado, cadê seu Deus agora, Roberta? Eu falava, gente, ficava sem entender, não fazia sentido pra mim. Porque a gente desenvolve toda uma tese, né, pra explicar por que a nossa vida não tá dando certo, e a gente começa a ver os nossos defeitos como os causadores dessa frustração da vida não tá dando certo. E aí quando a gente vê alguém que tem o mesmo defeito que a gente enxerga na gente, uma mesma característica que a gente enxerga como defeito na gente, fazendo o que a gente atribuía ao nosso defeito não conseguir fazer... Aí a gente fica, mas aí agora? Como é que eu vou continuar colocando a culpa em mim, né? A coisa desorganiza. Tanto que eu, ao invés de entender que o problema não era esse, ao invés de eu olhar e falar, nossa, o problema não é que eu sou gorda, né? Porque ela é mais gorda do que eu e não tem problema nenhum com isso, então o problema não é esse. Não, eu comecei a adicionar defeitos. Então, é porque ela é gorda, mas não é chata. E eu sou gorda e chata. Ela é gorda, mas é interessante, mas eu sou gorda, chata e eu não sou interessante. Então, tem alguma coisa errada comigo. Eu comecei a desenvolver essa tese que eu trouxe até muito pouco tempo, e agora é o meu foco na terapia, de entender que tem alguma coisa errada comigo, só que eu não sei o que é, então eu não consigo resolver. E aí eu comecei lá atrás a me conformar em ter os caras que não queriam compromisso, que não me priorizavam, porque o que a minha baixa autoestima fez eu concluir era que o problema era eu. Então eu tinha que aceitar qualquer migalha, porque senão eu não ia ter nada. Afinal de contas, eles estavam fazendo um enorme favor de ficar comigo. Afinal de contas, eu era gorda, feia, chata, desinteressante, etc, etc. Eu desenvolvi toda uma tese ali que eu não nasci pra namorar. Ó, louca. Mas é isso que a baixa autoestima faz. A gente fala em voz alta e se sente até um pouco ridículo, mas na nossa cabeça faz sentido. A gente conclui que não ser perfeito e lindo faz com que a gente não mereça as coisas boas da vida. E mesmo quando a gente tá vendo gente que não é nem linda e nem perfeita, conseguiu o que a gente quer, ao invés de olhar pra dentro, de assumir a responsabilidade. Ai, peraí que eu bati a mão no botão aqui. Então, ao invés de... Desculpa. Ao invés de a gente assumir a responsabilidade de entender que o problema não é a gente, ou que é um problema que a gente poderia mudar, melhorar, entender o que tá travando a gente, o que tá impedindo a gente de andar pra frente, né? Que tipo de crença a gente tem que a gente precisa quebrar, questionar, a gente acaba optando pelo caminho mais covarde. O do ressentimento, o da inveja, o da raiva. Quem aqui com baixa autoestima nunca optou em falar mal de alguém, ao invés de olhar para dentro e entender como a gente poderia se aproximar mais da imagem desse alguém que a gente via na nossa frente, e ao invés de reconhecer as qualidades, a gente ficou focado também nos defeitos. É como se a gente estivesse sempre treinando, a gente só vê os defeitos na gente, a gente só vê os defeitos do outro também. E se a gente enxergar alguma qualidade nas pessoas, a gente logo procura um defeito que é pra gente se sentir um pouquinho melhor, ou um pouquinho menos mal diante do outro, né? Mas se a gente fizesse o correto, se a gente entendesse de quem são as vozes na nossa cabeça, essas vozes que jogam a gente para baixo, e a gente consertasse o que está quebrado em nós, nossa, nós seríamos a pessoa que não é linda e nem perfeita e consegue o que quer da vida. Que na verdade é a realidade de todo mundo, né?
Ninguém é lindo, ninguém é perfeito. Quer dizer, tem gente linda, mas ninguém é perfeito e pode conseguir as coisas da vida. E quando não consegue, a gente precisa entender que o problema está na forma como a gente enxerga a nós mesmos diante da vida, no meio do contexto, na comparação com os outros. O problema não está na vida ser injusta, das pessoas puxarem nosso tapete, da gente ter azar, da gente ser incapaz. É aquele negócio da lente estar suja. Nossa lente está suja. A baixa autoestima faz a gente ver as coisas com uma lente muito suja. Então, como é que a gente pode se validar? Ou seja, como é que a gente faz para não depender da validação externa, da opinião e do elogio dos outros? Como que a gente faz para não viver focado em mostrar para geral que a gente é maravilhoso? E não cair quando uma crítica for feita, quando um erro nosso for flagrado. Então, continuando aqui, para a gente entender exatamente do que nós estamos falando. A autoestima é o valor que você dá a si mesmo. E esse valor é a base para que você se sinta bem, para que você se sinta confortável, para que você se sinta encaixado no mundo. É a base para que você possa exercer o seu valor, o seu propósito no mundo. Que valor você dá para você mesmo? Você consegue se dar valor mesmo estando ciente dos defeitos que você tem? Você consegue listar 10 qualidades sobre você mesmo? Assim, 10 qualidades que mesmo que alguém questione, ainda assim, você não se abale na sua convicção de que você tem aquela qualidade? 10 qualidades, você consegue listar? Exemplo, eu sei que eu sou inteligente. Se alguém me xingar de burra, não vai me doer. Mas se alguém me xingar de gorda, ainda vai doer, porque eu ainda não consegui fazer totalmente as pazes com o meu corpo. Mas pouco a pouco eu tô conseguindo. E o maior exemplo é que eu finalmente estou conseguindo fazer uma dieta direito, sem loucura, sem tentar compensar. O meu histórico com dietas, gente, é muito... Essa aula vai ficar comprida, tá? Essa aula vai ficar comprida. Eu tô vendo aqui, eu tô no começo da cola e já foi 40 minutos. O meu histórico com dietas é assim, a vida inteira, eu fazendo todas as dietas possíveis, indo pra spa, tomando remédio. Se eu emagrecesse, eu me achava linda e maravilhosa. Mas se eu engordasse, gente, 1 quilo, eu já passava sem escala me achar um fracasso, um lixo de feia. Uma abominação. Eu ficava com a sensação de que as pessoas na rua estavam olhando pra mim e pensando, nossa, que gorda nojenta. Eu tinha, sem brincadeira. Hoje eu vejo foto minha. Eu lembro na época da faculdade eu tinha essa sensação. Todo mundo me achava uma gorda nojenta. Eu outro dia vi uma foto minha da faculdade. E eu fiquei sem saber que era eu. Porque a minha ideia é que eu era tão gorda. Aí eu olhei e falei, gente, aonde que eu tava com a cabeça? Tá, a gente sabe onde é que eu tava com a cabeça, né? Nós estamos falando disso aqui. Então assim, eu fiz uma dieta super bem sucedida antes de eu burnoutar. Porque eu tava com esteatose hepática, eu tava com pré-diabetes, eu tava com pressão alta. Até ali tinha sido estética, todas as vezes que eu fiz dieta, né? Mas quando eu virei 40 anos, eu tava com tudo isso acontecendo, me senti péssima, porque eu pensei, meu Deus, olha o que eu fiz comigo, né? Porque eu tava focando só na estética, e ali naquele momento eu comecei a ver que tava tendo implicação na minha saúde, né? Porque até ali não tinha problema nenhum, não tinha tido problema nenhum. E eu não conseguia entender naquela hora que eu tinha feito tudo isso justamente tentando emagrecer. Tentando emagrecer até ficar bom pra todo mundo. Ou seja, tentando emagrecer o suficiente para que todo mundo reconhecesse que eu era uma pessoa magra. Só que sempre tinha alguém que não achava que eu tava tão linda, tão magra assim. E aí eu voltava tudo, começava a comer de novo, porque me parecia que o esforço que eu tava fazendo não tava valendo a pena. Era muito esforço para pouco resultado, entendeu? Quando eu emagreci 30 quilos, dessa vez, eu emagreci 30 quilos várias vezes na vida, mas dessa vez aí, dessa dieta que eu ainda ia emagrecer 10, né? Porque eu emagreci 40 no total. Quando eu cheguei no 30, eu entrei no metrô e teve um cara que falou assim pra mim, você é gorda ou tá grávida? Que ele queria saber se ele tinha que levantar pra ceder o lugar pra mim, no caso de eu ser uma grávida, mas eu sendo gorda, ele poderia continuar sentado, né? Então, muito gentil a pessoa, né? E aí, você é gorda ou tá grávida? Eu falei, eu sou gorda, obrigada por acabar com o meu dia. Eu lembro que eu falei isso. Mas, gente, eu já tava num tamanho que eu me achava bonita. Então não me machucou, por isso eu consegui dar essa resposta mais irônica do que machucada, né? Que eu falei assim,
Não, eu sou gordo, mas obrigada por acabar com o meu dia. Eu falei com uma intenção de deixar ele se sentindo mal. Óbvio que não funcionou, mas me senti bem pela resposta. Mas enfim, mas eu te garanto que se eu engordasse 1 quilo e ouvisse isso, era bem capaz de eu desistir da dieta de uma maneira geral, mesmo tendo problema de saúde envolvido ali. Porque eu ia falar, bom, já que vão me achar gorda, pelo menos eu como o que eu quero. Entendeu? Ou seja, se eu emagrecesse 20 quilos e alguém me achasse gorda, eu também me achava. Era só quando eu passava de um limite, que é 12 quilos a menos do que eu tô hoje. Quando eu passava desse limite, aí eu parava de me machucar. Então, se eu conseguisse o peso, que é 12 quilos a menos do que eu tô hoje, aí, a partir daí, as pessoas podem me chamar de gorda que não me machuca. Mas se for 11 quilos a menos do que eu tô hoje, me chamar de gorda ainda vai me machucar. Quer dizer, eu espero que não. Estou fazendo aqui um trabalho na terapia por isso, mas enfim. Então, eu tava tentando emagrecer pra me sentir bem. E não pra ficar com a saúde boa. E não, sabe? Você entende como funciona? Em vez de eu me sentir bem e depois emagrecer, porque aí não teria toda essa loucura, esses riscos que a gente coloca na nossa saúde, eu tentava emagrecer pra me sentir bem. Essa é a inversão que eu tô falando. Entendeu? Uma coisa que eu demorei muito pra entender isso. Já minha terapeuta de EFT, ela sempre me falava... Eu tô repetindo bastante porque não é uma coisa que a gente entende de primeira, tá? Vamos lá. A minha terapeuta de EFT falava pra mim que eu precisava aceitar o meu corpo como ele é, independentemente do peso que eu estivesse, pra que aí eu conseguisse emagrecer. E eu não conseguia concordar com ela, porque eu achava que eu só ia emagrecer se eu não gostasse do meu corpo. Né? De outro modo, eu me conformaria que tava bom assim. Eu tinha medo de aceitar o meu corpo e aí me conformar que não precisava emagrecer mais. Lembra que eu falei da lei da atração? Que as pessoas falam, mas se eu agradecer a minha casa que tá caindo aos pedaços, eu não vou conseguir uma casa boa. Se eu agradecer o emprego que eu odeio, eu não vou conseguir sair dessa empresa. Se eu agradecer meu corpo gordo, eu não vou conseguir emagrecer. Mas é o contrário. É o contrário. É isso que a gente precisa mudar, essa chavinha que a gente precisa virar. A gente precisa aceitar, agradecer, se contentar com tudo que a gente tem hoje. Porque tudo o que a gente tem hoje é o que a gente precisa nesse momento, gente. Tudo que a gente tem hoje é o melhor pra gente nesse momento. A gente não tem o que quer, a gente tem o que precisa. O que não significa que a gente não vai progredir. Esse que é o erro. A gente não vai progredir se justamente a gente ficar focado no que tá ruim, no que precisa mudar e no que falta. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo da Jujut, que é famosérrimo, que fala sobre isso, sobre a falta que a gente sente de uma coisa que não tá fora de nós. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar travado no lugar, tentando fazer as pessoas preencherem o nosso vazio. E ninguém nem nada nunca vai conseguir preencher o nosso vazio, gente. Só a gente consegue. Quando eu consegui aceitar meu corpo, com todos os defeitos, com todos os problemas que ele deu e tá dando, né? Que eu entrei no climatério antes de acabar de sair do burnout. Quando eu consegui me achar bonita, mesmo estando com 15 quilos a mais, que tava 15, agora tá 12 porque eu consegui emagrecer 3. Quando eu consegui, gente, fazer um negócio que eu não consegui em nenhum momento da minha vida, com exceção de quando eu tava com meu peso mínimo, foi que eu consegui entrar numa dieta saudável, sem loucura, sem remédio, sem buscar um resultado que os outros aplaudam, mas um resultado que me faça sentir bem. Quando eu consegui fazer isso, porque a minha vida sempre foi dieta na loucura, assim, de focar nas coisas erradas, focar na caloria, mas não nos nutrientes, de comer chocolate e correr pra compensar, entendeu? Sempre errada, porque o meu objetivo era diminuir o peso, eu não estava interessada na saúde. Mesmo quando a minha saúde estava ruim, eu ainda assim focava na perda de peso, ainda focava nas calorias e não nos nutrientes. Não à toa, essa dieta que eu fiz, que eu perdi 40 quilos um pouco antes de burnout, tá? Foi uma das coisas que mais colaborou para eu ficar no estado em que eu fiquei, né? No colapso que eu tive e o estado que eu fiquei depois do colapso, né? Então, agora que eu consegui finalmente aceitar o meu corpo, mesmo estando 15 quilos a mais do que eu acho que é bonito, mesmo com todos os defeitos que o corpo estava dando e continua dando ainda, na hora que eu consegui aceitar o meu corpo e me achar bonita e me achar, deixar de me achar uma aberração e conseguir olhar no espelho, não ficar focando em todos os defeitos, foi aí que eu consegui fazer uma dieta sem loucura, sem remédio, sem buscar um resultado que seja os outros aplaudirem. Ou seja, se alguém chegar pra mim e falar assim, nossa, não parece que você perdeu 3 quilos, tudo bem, não faz mal. É uma coisa que me machucaria antes, mesmo sendo pouquinho.
E aí eu consegui perder, pela primeira vez nesses 10 anos depois do colapso, eu consegui perder 3 quilos. Mesmo com resistência à insulina, mesmo com climatério, mesmo fazendo pouco exercício, mesmo com 50 anos. Né? E acho que a coisa mais importante que eu consegui, que é a que vai parecer mais bobeira, mas acho que tem muita gente aqui que vai se identificar e vai me entender. Eu, pela primeira vez na vida, e a única vez que eu tinha conseguido fazer isso, era quando eu tava no meu peso ideal, quando eu tinha, sei lá, 18 anos, e depois com essa dieta um pouco antes do burnout, que eu emagreci 40 quilos, foram as 2 ocasiões na minha vida que eu consegui fazer isso, e agora eu consegui, que é colocar a blusa pra dentro da calça. Parece bobeira, né? Mas eu não conseguia. Eu colocava a blusa pra dentro da calça e eu me sentia um botijão de gás, gente. E eu já antevia, todo mundo gozando da minha cara, me achando ridículo. E aí eu tirava correndo a blusa pra fora. E aí um dia, do nada não, né? Que eu venho fazendo um trabalho terapêutico fora do normal faz 10 anos, né? Mas assim, um dia eu pensei, pô, eu acho que vai ficar melhor pra dentro. Tem até a foto, vou pôr aqui a foto. E aí eu pus pra dentro. E eu achei que ficou muito melhor. E aí eu saí com a minha mãe, a gente foi num banheiro de shopping, as duas juntas, né? Eu fiz xixi lá naquela casinha que tem a privada. Quando eu saí com a camiseta pra fora, porque eu ainda só sei arrumar olhando no espelho, eu não sei arrumar, não é automático pra mim, né? É um aprendizado novo que tá se desenvolvendo ainda. E aí a minha mãe olhou e falou assim, e quando eu ia sair com ela, já fiquei esperando ela criticar. Ela não falou nada. Aí quando a gente tava no banheiro, ela olhou e falou assim, não, mas por que tá pra fora? Bota a camiseta pra dentro como tava tão bonitinho. Cadê seu Deus agora, Roberta? Achei que eu ia ouvir uma crítica e, na verdade, ela achou muito legal. E a gente estava conversando sobre isso e eu falei que eu punha a camiseta pra dentro porque eu achava que eu ficava parecendo que eu era maior do que eu era com a camiseta pra dentro, né? E pra fora dava uma disfarçada. E ela falou, não, é o contrário. Pra dentro parece que você é do tamanho que você é. E pra fora parece que você é muito maior. Eu nunca entendi essa escolha de colocar a blusa pra fora, mas ela também nunca falou nada porque, sabe, cada um é cada um. A gente não tem que ficar criticando o jeito que o outro se sente bem, né? E minha mãe sempre respeitou isso. Gente, aí eu comecei a colocar tudo quanto era blusa pra dentro. E aí teve um dia que eu tava com uma calça de moletom, que eu fui andar, que fui em algum lugar que eu fui a pé, eu tava com uma calça de moletom e uma camiseta, e eu ajeitei, pus a camiseta pra dentro e ajeitei bonitinho, tá? Que senão eu ia ficar parecendo aquele cliente da loja de gibi do The Big Bang Theory. E aquele cliente com a camiseta dentro da calça de moletom, com barrigão, com a calça assim bem pra cima, parecendo um senhorzinho. E, enfim, tava andando, né? E aí vi uma senhora que olhou pra mim e fez uma cara bem feia, assim. A minha primeira reação foi pensar, ai, tá vendo, eu tô ridícula, eu vou pôr a camiseta pra fora. E instintivamente eu olhei pra baixo, e aí eu vi que a camiseta já tava pra fora, porque eu me mexi de alguma forma ali andando, que a camiseta saiu e tava exatamente do jeito que eu andava até outro dia, toda vez que eu colocava aquela roupa, né? E enquanto eu tava olhando e vendo que tava pra fora, eu tava vendo que eu tava em luta entre tirar pra fora ali a camiseta e me sentir melhor diante da senhora que estava me criticando, ou falar, ela que acha o que quiser, eu acho que tava bonito. Eu tava nessa briga quando eu percebi que a camiseta tava pra fora, ou seja, ela tava com cara feia pra isso. E depois eu vi, gente, que não tinha nada a ver comigo. Era carnaval, tinha um monte de gente indo pra um pra um blocão ali no Ibirapuera, descendo da Paulista, indo pro Ibirapuera, um monte de gente fantasiada, aquelas meninas com a roupa bem curta e tal, e a senhora tava com a cara feia, porque ela tava achando tudo horroroso, ela estava chocada com tudo, e aí acho que a cara feia ficou travada na cara dela, e ela virou pra mim, não tinha nada a ver comigo, entendeu? Mas a minha primeira reação foi já achar, tá vendo? Meu Deus, tá ridículo, então, aquela convicção minha de que tava bom e que eu tava achando bonito, já quase foi por água abaixo ali, de tão acostumada que eu tô em guiar as escolhas que eu faço pela reação dos outros, pelo feedback dos outros, pela crítica dos outros, entendeu? Outro dia, no Instagram, eu quase fui cancelada pela seita das mães lancheira. Não, antes eu queria contar uma coisa. Outro dia eu fui no correio. Essa semana passada eu fui no correio e a mulher falou assim pra mim, a atendente, né? Você não tinha que estar na fila preferencial, não? Aí eu falei, gente, por que ela acha isso? Aí eu me toquei, porque
Eu não tinjo o cabelo, né? Mas eu fiquei de boa. Por quê? Porque eu só parei de tingir o cabelo quando eu senti que eu aguentaria qualquer comentário. Porque fazem comentários desse jeito o tempo inteiro. Como não era um problema ali, um defeito que eu via, como eu sempre achei que ser gorda era, eu me preparei para isso, parei de tingir o cabelo e vai de boa qualquer comentário, mesmo de forma agressiva, como foi essa mulher. Mas você vê, a questão de ser gorda, que é uma coisa que eu sempre atrelei muito na minha vida ao fato de não conseguir as coisas, de não ser linda e perfeita, de todos os meus problemas serem esses, é uma coisa que eu já tenho mais dificuldade e que um olhar que nem era pra mim já quase fez tudo ir por água abaixo, né? Aí o que eu tava falando, que outro dia eu quase fui cancelada pela seita das mães lancheiras no Instagram, né? E a maioria que mandou mensagem pra me xingar, me xingando de velha. Né? Porque viram cabelo branco, já começam, porque a senhora, porque você é velha, porque não sei o que, então. E gente, sem brincadeira, sem problema, não é um problema, não é um defeito que eu vejo em mim, como todo o resto que eu passei a vida inteira meio que reforçando as crenças de que os problemas, que eu não conseguia a vida que eu queria, de não conseguir o aplauso, a unanimidade de todos, era por conta disso. Então a gente precisa sempre estar atento a questionar essas crenças que a gente traz lá de trás, porque a gente criou uma loucura na nossa cabeça de que o nosso problema é que a gente preencha aqui com os defeitos que você vê. E na verdade, ninguém tem defeito, a gente tem características. Né? E como a gente não consegue validar ali as nossas características como sendo bacanas o tempo todo, sozinhos, porque a gente não conhece o nosso valor, a gente depende dos outros e os outros apontam como um problema e a gente entende que aquilo é um defeito, né? Enfim, mas para lidar bem com os comentários e olhares que vieram, que vêm pra mim da roupa que eu tô usando, do corpo que eu tenho, do cabelo que eu não tinjo, eu consigo lidar melhor porque eu aceitei primeiro pra mudar depois. Eu aceitei primeiro que eu tava com o cabelo branco pra depois parar de tingir. Eu aceitei primeiro que meu corpo não é uma aberração e que eu tenho a minha beleza pra conseguir colocar a blusa pra dentro, pra conseguir fazer uma dieta direitinha, saudável, que eu com certeza vou conseguir manter pro resto da vida. Fiquei satisfeita com o que eu tenho primeiro pra depois ter uma boa autoestima. Uma média autoestima, porque eu ainda tenho problema aqui com o meu braço, que eu acho muito gordo, e eu ainda não me resolvi inteiramente com a questão dos relacionamentos depois do último que eu tive, que foi bem traumático pra mim. Uma autoestima média já é muito maior do que uma autoestima zero, como eu sempre tive, né? A Gisela Howe, gente, sempre classifica a autoestima em 3 estágios, adoro. Que é assim, estágio 1, autoestima de palha, ou seja, qualquer lobo que soprar, derruba. Estágio 2, a autoestima de madeira, que ainda tem lobo que derruba, mas precisa ser um lobo maior ou mais lobo soprando ao mesmo tempo. E acho que é nessa que eu tô. E era palha antes, é madeira agora. E aí o estágio 3 é autoestima de tijolo, ou seja, nenhum lobo derruba. Pode todo mundo sair soprando que não consegue derrubar, a casa fica em pé. Ou seja, você já está consciente das suas qualidades a ponto de nenhum comentário ou acontecimento fazer você duvidar de que aquelas qualidades são suas e que elas são muito maiores do que qualquer defeito que você possa ter. Ou seja, apesar dos defeitos, você foca nas qualidades e se mantém firme, entende? Então, a autoestima boa é a autoestima que a gente consegue entender, aceitar, reconhecer o que poderia ser considerado um defeito, os nossos pontos fracos, mas a gente sabe que apesar disso fazer parte de quem a gente é. Isso não faz com que a gente tenha menos valor, a gente continua vendo o tanto de valor que a gente tem, a nossa força, a nossa luz, nosso potencial. Então, eu estou caminhando em direção a isso, mas ainda tem umas coisinhas que eu trago desde muito tempo, que estão muito gravadas em brasa no meu cérebro. Para isso eu estou fazendo terapia, que é para conseguir chegar na casinha de tijolo, né? Então na casinha de madeira, a madeira bem feitinha, bem firme, mas ainda não tô de tijolo, né? Então quem tem autoestima baixa foca nos defeitos, foca no que não tem, e isso deixa as nossas qualidades e as nossas bênçãos na vida totalmente irrelevantes. Então assim, do que adianta eu ser inteligente se eu sou gorda? Entendeu? As qualidades ficam irrelevantes diante dos defeitos que ganham muita força. Quem tem autoestima alta foca nas qualidades, foca nas bênçãos, nas coisas que a gente pode ser grato na vida, e os defeitos ficam sendo irrelevantes, né? E o que falta, o que ainda não é como a gente gostaria, vira motivação
Não vira angústia, não vira ressentimento quando a autoestima está alta, né? Os erros passam a ser aprendizados. Quando a gente está com a autoestima baixa, erro é o fim do mundo, né? É meio que o carimbo de que a gente é um fracasso. Por isso que a autoestima baixa faz a gente se achar um lixo, porque o nosso diálogo interno tá ruim, tá negativo, tá ressentido, tá revoltado, tá se achando injustiçado. E a autoestima alta faz a gente enxergar o nosso valor, porque o nosso diálogo interno tá positivo. Então, eu sou inteligente e sou bonita com qualquer peso que eu tenha. Você entende a diferença entre eu sou inteligente, mas sou gorda? E eu sou inteligente e independentemente do peso que eu tenho, eu sou bonita. Posso querer mudar. Posso falar, sou bonita, mas acho que eu ficaria mais bonita se eu emagrecesse. Então eu vou fazer uma dieta. É diferente. Certo? No primeiro eu sofro, me ponho pra baixo. Me acho não sendo boa o suficiente quando me xingam de gorda. No segundo, eu não me machuco com o que falam. Até porque, né? A gente já viu aqui em várias aulas que o que o outro fala não é sobre a gente. É sobre ele mesmo. Toda crítica é uma confissão, já disse alguém que eu não lembro quem. Mas, se dói na gente é porque a gente concorda. É porque a gente não está conseguindo nos dar valor e a gente está gastando toda a nossa força andando sem sair do lugar, igual o brinquedinho que chegou na parede. A gente está gastando a nossa força em parecer lindo e perfeito para os outros, ao invés de parecer bom o suficiente para nós mesmos, independentemente do que os outros achem, porque nunca ninguém vai conseguir uma unanimidade nacional de todo mundo achando que a gente é super legal. Basta ver a internet. Gente, os nossos pais, na melhor das boas intenções, tá? Na maioria das vezes, fez a gente esconder os nossos talentos naturais para focar nossa força em conquistar as coisas que são valorizadas pela sociedade. Né? Tipo, tá bom, filho, você gosta de desenhar, mas assim, você precisa de um emprego de verdade, né? Porque desenhista não é emprego. Não, para de desenhar, menino. Vai estudar matemática. Você tirou a nota vermelha no bimestre passado. Né? Todos nós já ouvimos isso. Queria uma guitarra, tá? Só que se você conseguir estudar matemática e história, passar de ano, porque você tem que fazer uma faculdade que não vai ser de música, né? Porque ser músico não é emprego. Pô, a gente ouviu isso de diversas qualidades e talentos nossos. Todo pai, toda mãe quer que o filho seja aplaudido, mas a forma de nos melhorar muitas vezes é justamente o que faz a gente concluir que é incapaz, que não é bom o suficiente. São eles tentando moldar a gente porque eles acham que seria um caminho bem sucedido. Mas com isso, meio que apagou a nossa essência. E esse papo de coach aí nas redes sociais só reforçam esse vazio que a gente sente por não estar sendo quem a gente é, por não estar fazendo escolhas que fazem o nosso coração e a nossa alma vibrarem, são escolhas racionais. Essa sensação de não tá se esforçando o suficiente, né? Porque a gente não tá conseguindo tudo o que estão garantindo que é possível para qualquer um se quiser se esforçar, que é fama e dinheiro, que é o que importa. É só o que importa. Né? E muitas vezes no burnout a pessoa tem uma certa fama ali no meio de trabalho, conseguiu uma boa grana e aí a gente descobre que não é nada, né? Não valeu para nada. Aquilo ali não é a gente. Não é a nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida que não é nossa. Por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. Porque a nossa autoestima é baixa e a gente fica tentando viver uma vida que faça com que as pessoas não critiquem a gente. Né? Então, assim, se eu tô falando nas redes, eu tenho 10 mil seguidores, enquanto a pessoa que tá falando do mesmo assunto tem 100 mil, eu me acho um lixo. Mesmo se eu estiver fazendo o que eu gosto, mesmo se eu estiver ajudando as pessoas, falando o que eu acho que tem que ser falado, e a outra pessoa estiver mentindo, falando o que as pessoas querem ouvir, mesmo assim eu vou me sentir um lixo. Vou pensar até se eu não devo mentir também. Gente, eu tive muito problema com isso. Sabe o que eu fazia? Eu me comparava com as outras pessoas que falavam de burnout, eu tentava imitar. Todo dia eu ia ver os números de seguidores de cada um e os meus. Fazia conteúdo pelo que eu achava que as pessoas queriam ouvir, né? Dentro do que eu acreditava. E a coisa não ia, né? Porque o que as pessoas querem ouvir não é o que eu acredito. Eu acredito no que as pessoas não querem ouvir. Aí todo comentário ruim me derrubava. Eu ficava ansiosa, eu não dormia, eu ficava com raiva, eu queria desistir. Nossa, quantas vezes eu ensaiei fechar canal, fechar Instagram. O que mudou entre essa Roberta daquela época e a Roberta que faz live de aula com 15 pessoas e tá de boa,
que tá aqui fazendo conteúdo e livro num canal que não cresce, né? Você não tem nem 300 pessoas nesse aqui, o outro não cresce, o outro cresce num passo de lesma, manca, com pressão baixa. O que mudou? Para eu estar fazendo as coisas com a mesma motivação, independentemente se está crescendo ou não. Mudou que eu entendi o meu propósito, eu entendi a minha força, eu entendi minhas qualidades. Então agora podem falar o que for, não me abala mais. Lógico que tem dia que a gente não tá bem. E alguém acerta na mosca e dói. Mas eu já tenho ferramentas emocionais para conseguir levantar rápido. O que mudou? Mudou a visão que eu tenho sobre mim. O que mudou na Roberta, que andava com a camiseta 3 números maior para fora sem cinto, para a Roberta que bota a camiseta para dentro da calça? Mudou a maneira como eu me vejo. O que mudou da Roberta que ficava triste quando eu via que estava ficando velha? Porque quando eu tinha 33 anos, gente, eu ouvia direto, porque eu trabalhava numa agência que valorizava os jovenzinhos, né? Mesmo quando eles eram idiotas. E não era aquela agência em especial, são todas, tá? Que eu lembro, desculpa aí, gente de agência, mas é isso, eu lembro que eu fiz freela numa agência que mandou embora 2 caras que faziam arte final, porque eles eram velhos, barrigudos, meio desleixados, só que ótimos, excelentes no que eles faziam. Mandaram os caras embora pra contratar uns menininhos novinhos que tinham tatuagem alagador de orelha, que eram uns bosta. Mas a arte final tudo errada, né? Os diretores de arte meio que tinham que fazer o trabalho pra eles ali, o cara da gráfica tinha que resolver coisa. Mas por que esses caras foram contratados? Porque os donos queriam que quando o cliente fosse visitar a agência, porque sempre que levam o cliente para dar banana pros macacos enjaulados na criação ali, né, quando visita ali na agência, eles queriam que os caras vissem que era um lugar descolado, né, que cliente adora. Quando a gente vai na reunião vestido com alguma coisa que eles acham diferente, que acham maluca, né? No meu caso, eu tinha uma jardineira jeans nos anos 90. Eu lembro que tinha atendimento que falava pra mim: amanhã vem com a jardineira que a gente vai na reunião e o cliente acha legal e tal. Enfim, o que mudou nessa Roberta? Que não conseguia ouvir que tava ficando velha com 33 anos pra uma que tá tudo bem na hora que é mandada pra preferencial 10 anos antes, 7 anos antes da hora de eu ir pra preferencial. Mudou a visão que eu tenho sobre mim. Qual é o seu talento natural? Aquele que você usava na infância para se divertir, para brincar, que as pessoas apontam, que os amigos invejam, que pedem para você fazer alguma coisa que só você consegue fazer, que você faz tão fácil que você nem entende porque que as outras pessoas não conseguem fazer. O que faz você ser diferente dos outros? Você precisa dessa resposta para entender qual é o seu propósito. O meu propósito, eu descobri que é uma coisa que eu sempre considerei como sendo um defeito meu. Tá? Estou falando de diálogo interno aqui. Qual é o meu propósito? Quais são as características que eu sempre considerei um defeito meu? Que eu achava que as coisas não davam certo pra mim, que as pessoas não me achavam legal, não me achavam, porque eu tinha essas características, que eu tinha esses defeitos. Falar muito, alto, fazer muita pergunta, meio italiana, me comunicar, escrever do jeito que eu escrevo. Eu passei a infância ouvindo: fala mais baixo, fala menos, mexe menos a mão, vai brincar lá fora, ficar aí escrevendo. Passei a idade adulta ouvindo que eu falo muito, que eu falo alto, que eu escrevo muito, que eu sou prolixa. Sem me dar conta que eu era tão boa no que eu fazia na agência, justamente porque eu falo desse jeito, escrevo desse jeito, raciocínio desse jeito. Era por raciocinar assim que eu conseguia entender o mercado, o produto, qual era a estratégia. Era por escrever assim que eu era uma redatora de mão cheia, uma planner excelente. Era por falar assim que eu fazia apresentações ótimas no cliente, que eu fazia as perguntas certas. Mas eu me achava um lixo, porque viviam falando pra mim que essas características que são muito fortes em mim eram defeitos. Eu já ouvi: ai, você precisa parar de falar, precisa pôr uma mordaça na Roberta, ai que saco, cala a boca, ai que chata, ai, Roberta vai, ninguém consegue falar. Eu me sentia muito mal, mas eu não percebia que era uma pessoa que falava isso e as outras me pediam pra ir porque me acham legal, porque me acham interessante, porque gostam de conversar comigo. Eu ficava focada naquela que falou aquilo, eu me achava um lixo. Então eu não enxergava nada disso, gente. Eu ficava focada nas críticas, no deboche. Eu só percebi que o que eu considerava defeito eram qualidades quando, depois de bastante tempo que eu tinha terminado com meu último namorado, já estamos falando aqui da década do burnout, o último namorado narcisista, na terapia eu entendi que um dia ele me falou assim:
As pessoas não querem ouvir o que você tem para falar, dando a entender que eu era chata, que eu ficava falando sem parar, sem perceber que todo mundo tava de saco cheio. Porque ele era... E eu falei, nossa, meu Deus, eu sou muito chata, ninguém me suporta, me senti péssimo. Passando um carro da pamonha que eu fechei a janela, eu acho que não vai adiantar. Por quê? Porque esse ex-namorado, ele era esquisito. E ele tinha inveja de eu ser assim. Hoje eu consigo perceber. Na época eu achei que eu era chata e ele estava me alertando. Tipo, meu Deus, como é que eu posso te aguentar uma pessoa tão chata? É isso que eu entendi. Gente, eu comecei a juntar as peças e eu lembrei, inclusive, de um dia que eu fui com ele. Eu não posso falar detalhes, que é pra não identificar. E ele tava, enfim, ele tinha que fazer um negócio de trabalho e ele não tava conseguindo umas informações lá que ele precisava, num lugar lá, porque já tava todo mundo tratando ele mal, ele começou a dar patada, começou a ficar ofendido, começou a ficar um puta de um clima, ele não tava conseguindo nada, todo mundo botando dificuldade. E aí eu, com esse meu jeitinho, em 5 minutos, gente, eu tava amigona de uma senhorinha lá, que eu acho que era a chefe do babado, falando das plantinhas que tinha na mesa dela, tinha uns vasinhos na mesa, vendo a foto do netinho, ele conseguiu tudo que ele precisava, a gente ainda saiu com todo mundo sorrindo, dando tchauzinho, oferecendo café. E eu lembro que ele saiu de lá meio puto da vida. E me falando que eu era desse jeito, como se a única utilidade que eu tinha era conseguir o que ele não conseguiu, entendeu? Tipo, ficou bravo por eu ser do jeito que permitiu que ele conseguisse as coisas. Eu acho que ele ficou bravo porque não foi ele que conseguiu. Ele precisou de mim ali pra conseguir, né? Nós estamos falando de um cara que quando me deu um pé na bunda, me disse que o namoro valeu a pena porque eu arrumei o site da empresa dele. Foi pra isso que o namoro valeu a pena. Porque eu fiz o site pra ele. Ou seja, eu achava que eram defeitos. E ele reforçou que era mesmo. Que eram defeitos. E eu me culpei pelo namoro ter terminado. Porque ele falou que eu tava chata. E hoje eu vejo que tudo isso que foi apontado com tanta veemência que eram defeitos, eram qualidades. Sou eu me comunicando, sou eu entendendo o que está acontecendo comigo e apontando que ele estava me fazendo mal. E aí eu concluí que o problema era eu, né? E era por isso que nenhum relacionamento dava certo. Meu diálogo interno continuava negativo, a minha autoestima continuava baixa. Hoje eu consigo ver que não era nada disso, que eu tava com a lente suja, olhando as coisas numa interpretação completamente maluca, mas que fazia sentido pra mim, que faz sentido quando a nossa autoestima tá baixa, porque a gente vai justificar tudo e qualquer coisa, menos que a gente tenha algum poder, algum potencial, alguma luz. A gente justifica tudo partindo do princípio que a gente não tem nenhum poder, nenhuma luz, nenhuma força. Aí ao longo do processo da terapia, eu me dei conta que, peraí, eu não vim para esse mundo falando bem, escrevendo bem, me comunicando bem, com esse raciocínio de conseguir pegar 500 informações no ar, segmentar em grupo, tirar uma conclusão estratégica ali, só para trabalhar em agência, não. Um lugar que me fazia mal, que não combinava com a minha personalidade. Mas onde eu me forcei a encaixar, porque eu aprendi desde cedo que a gente tem que ganhar dinheiro, ser promovido e trabalhar além do limite para ser valorizado. Então o meu propósito é trabalhar em agência. O propósito de alguém é trabalhar em agência? O propósito de alguém é ficar vendendo produto para as pessoas? Isso daí não é propósito. Isso daí não é propósito. Hoje eu entendo que essas qualidades que faziam com que eu fosse muito boa no trabalho que eu fazia, são para que eu exerça meu propósito, mas que meu propósito nunca foi trabalhar numa agência, gente. Ai, que loucura, eu achava isso. Eu realmente achava isso. É uma doideira. Uma doideira. Porque a autoestima baixa, não sei quem eu sou, então eu tenho que ganhar dinheiro, aqui nesse emprego eu tenho um salário bom, então pronto, é essa a minha meta de vida, porque assim as pessoas vão me reconhecer como sendo fodona, que é o que acontecia, até o burnout, né? Daí eu virei um lixo humano, todo mundo saiu correndo. Gente, eu não estaria aqui ajudando você a sair dessa lama do burnout, eu não estaria lançando livro de 600 páginas para te ajudar a sair dessa lama se eu falasse mal, se eu escrevesse mal, se eu não gostasse de fazer essas coisas, se essas coisas não me fizessem bem, ou se eu não conseguisse olhar esse bando de coisas que falam sobre burnout e achar onde está o erro e onde está a solução. Porra, então o que eu achei por 50 anos que era defeito, que eu tentava esconder para poder corresponder ao que as pessoas esperavam de mim, certinho, bonitinho, comportadinho, bonitinho, para que me achassem linda e perfeita e não me criticassem, para que eu pudesse ter uma boa autoestima, para que eu pudesse me sentir bem na minha pele, era o contrário? Cadê meu Deus agora?
Quando eu entendi as qualidades que eu tenho, o talento que estava ali desde cedo, sendo atrofiado, quando eu entendi que eles serviam a um propósito maior, eu entendi que o meu propósito, e o de todo mundo, né, é ser quem a gente é. Eu tô aqui sendo quem eu sou, usando os talentos naturais e as qualidades que eu tenho para fazer uma coisa que me faz eu me sentir bem. Aí a minha autoestima aumentou. E foi aí que eu consegui mudar o que eu acho que poderia ser melhor em mim e na minha vida. Foi quando eu aceitei tudo isso, que eu consegui parar e olhar e falar, bacana, então peraí, o que eu posso mudar para ficar melhor, para me sentir melhor? Porque aí eu já entendi, inclusive, que eu tinha condições de mudar a minha vida para melhor. Mas enquanto a gente não reconhece tudo isso e não consegue fazer a autoestima aumentar, a gente não muda nada, porque a gente tá ali sempre achando que não é capaz de mudar. Vocês entenderam? Quando a gente entende quem a gente é de uma forma tão forte que a opinião dos outros não derrube a gente, é que a gente consegue mudar o que quer mudar, o que a gente consegue conquistar, o que a gente quer conquistar. Porque o que a gente tinha não era nosso, gente. Era dos outros. Por isso a gente perdeu. O que a gente tinha antes do burnout era dos outros. A gente estava vivendo uma vida para os outros, para fora, não para a gente, não para o nosso coração, não para nossa alma. Não é à toa que burnoutado é tão ansioso. A gente fica, quanto mais a gente vive uma vida que não é nossa, que não é nosso propósito, que é tentando ter aplauso, mais ansioso a gente fica. E por isso a gente perdeu as coisas que a gente tinha até o burnout. E depois do burnout ficou o que é nosso. E a gente, por muito tempo, não consegue reconhecer, acha que não ficou nada, porque a gente acha que não é nada. Né? A gente acha ruim porque a gente nunca achou que o que era nosso eram qualidades e talentos. A gente sempre achou que o que era nosso eram defeitos e fraquezas. Então o burnout jogou a gente de cara no chão para que tudo se quebrasse, menos a nossa base, menos a nossa força, menos a nossa alma. E o que você precisa fazer agora é entender onde está a sua força. É olhar, reconhecer, aceitar, agradecer. Onde está a sua força? Qual é a sua estrutura? O que veio com você para que você fizesse o que você tem que fazer? E aí você acha que tem que fazer. Não para ser aplaudido, mas para se sentir completo. Na hora que você consegue ver, você caiu, quebrou tudo, tá tudo estilhaçado na sua vida. O que sobrou inteiro? Você. Você não consegue reconhecer o que tem de bom em você. Você sempre achou que você era um lixo, que você precisava de tudo aquilo que quebrou para ser alguém, para ser aplaudido, né? E agora sobrou só você. Então você vai ter que achar em você o que você não viu até hoje. Sua estrutura, sua vida, sua força, seu potencial, seu propósito, sua luz. Quando você achar isso, você vai reconhecer, aceitar, agradecer e abraçar tudo isso. E na hora em que você falar, ok, eu tenho qualidades, eu sou bacana, eu posso conseguir muita coisa, mas agora eu tô quebrada, o que eu posso mudar? O que eu posso mudar para ter a vida que eu acho que eu posso ter? Agora que eu descobri que eu tenho capacidade de mudar, mas não tenho know-how, porque eu nunca fiz isso. Aí a gente começa a conversar. Aí a autoestima começa a subir. Aí a gente começa a fazer a coisa realmente mudar para melhor. A autoestima real é aquela que vem quando a gente investe na nossa estrutura, no nosso alicerce, entendeu? Quando a gente reconhece as características que a gente tem para exercer o papel que a gente veio exercer no mundo. E nenhum de nós está aqui para conseguir aplauso, gente. O propósito de nenhum de nós é conseguir aplauso. Nós estamos aqui para impactar o mundo, para impactar as pessoas. E para isso a gente não precisa ter um trabalho revolucionário, a gente não precisa descobrir uma coisa que vai mudar o mundo, a gente não precisa se mudar para a Amazônia, a gente não precisa adotar 89 gatos, a gente só precisa ser quem a gente nasceu para ser, coisa que nós nunca fomos, tanto que burnoutamos. Eu vivo falando isso, a gente burnouta tentando ser quem a gente não é. E a gente só sai do burnout quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Quando a gente entende que essa falta, que esse vazio, que ninguém vai preencher isso, nenhuma conquista vai preencher, nenhum dinheiro vai preencher, nenhum relacionamento vai preencher, nenhum like vai preencher, nenhuma fama vai preencher. Só o amor que a gente tem pela gente pode preencher esse vazio.
que a gente está sentindo quando chega no burnout e que a gente sempre teve. É esse amor, esse auto-amor, esse amor próprio, entendeu? E esse amor a gente aprende. É pra isso, cara, que a vida meteu um burnout em você. É pra você aprender a ter amor por você e preencher o seu vazio e parar de ficar tentando fazer as pessoas, as conquistas, os aplausos, a opinião das pessoas, preencher isso por você. Para de reforçar suas crenças negativas, começa a cavucar aí dentro para entender a sua essência, a sua alma, o que vai no seu coração, para achar a sua luz, que a sua luz, ela tá aí dentro. Mas você não consegue ver, por quê? Porque ela tá soterrada assim, embaixo de um monte de conceito social, cultural, que colocaram dentro de você desde sempre, tentando fazer com que você fosse um sucesso. Você tem que tirar esse lixo todo de cima para conseguir ver essa luz. E no dia que você vir, meu amigo, essa luz, ninguém mais te segura. É um processo, é um aprendizado, é uma descoberta. Ninguém aqui tá falando que é fácil e nem que é do dia pra noite. Por isso a gente tem que comemorar cada passinho que a gente der. Cada lixinho que você tirar de cima da sua luz. Então tem gente que acha muita bobeira eu achar tão importante ter conseguido colocar uma camiseta pra dentro de uma calça e sair na rua. Mas eu sei o tanto de entulho que eu tive que tirar de cima da minha luz pra conseguir ver esse brilhinho no meu olho de finalmente me achar bonita. É entulho, é madeira com prego enferrujado, é vidro quebrado, tudo entulhado aqui. Machuca mesmo mexer nisso. Machuca. Mas continua, viu? Não para de chafurdar nesse lixo, não. Não desiste porque doeu, né? Porque a gente muitas vezes... Ai, meu Deus, apertei um botão aqui que eu não sei o que é. A gente muitas vezes vê uma coisa que dói na gente e a nossa reação é a gente parar de mexer naquilo. Como quando eu percebi a senhora olhando lá pra mim com cara feia, qual foi a minha primeira reação? Ah, não, então vamos deixar como era antes que eu já tô acostumada. Não desiste, porque quando a gente desiste, a gente volta correndo pra se esconder do mundo, sabe? De novo, atrás de um personagem que a gente acha que tem mais chance de não ser julgado. Porque foi isso que adoeceu você. Não desiste. Agora é hora de fazer diferente. A gente tem que deixar o nosso carimbo no mundo, sabe? E o burnout, ele veio pra te ajudar nisso. Não veio para comprovar que você não serve para nada. Tira esse lixo, acha a luz dentro de você, entende qual é o seu propósito. É só assim que você vai finalmente se sentir completo. A autoestima vem da coragem de você ser verdadeiro com você mesmo. De você aceitar quem você é, independentemente de qualquer coisa. Entender que se você é como é porque tem uma razão. Começa a se conhecer melhor, começa a olhar para dentro ao invés de ficar olhando para fora, se comparando com os outros. Para você entender quem você é. E aí vai ficar claro todo o resto. Ouve o que você sente, seja verdadeiro com as suas emoções, vigie os seus pensamentos, para de mentir para você, para de se esconder, para de se anestesiar com rede social, com açúcar, com coisas que te distraiam do processo de autoconhecimento que você está evitando, mas que é necessário, e para isso o burnout te trouxe até aqui. A gente mente pra gente quando a gente acha que o mais importante é o que acham de nós, sabe? Quando a gente acha que o mais importante é a opinião dos outros. Não é. A opinião dos outros é problema dos outros. O que você acha sobre você? O que você quer fazer com a sua vida? O que dá alegria pra você? O que você faria se você não tivesse medo de ser julgado? O que você faria se não tivesse ninguém olhando para o que você faz? Tem mais uma coisa que eu quero falar do entendimento errado que a gente tem por aí sobre autoestima, porque geralmente a gente acha que quem tem autoestima a gente olha para uma pessoa que tem uma autoestima boa e acaba achando erradamente que aquela pessoa é mais fraca. A gente acha que ter autoestima enfraquece a gente. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma boa autoestima, a gente não tem medo de se mostrar vulneráveis. E aí as pessoas nos julgam mais fracas. Porque culturalmente, socialmente, a gente acha mais forte as pessoas que se escondem atrás de um escudo, né? Não mostram quem elas são. Que o personagem delas é muito, muito forte. Geralmente quem se perde no personagem, né? E aí a gente fica achando, a gente tá com uma autoestima melhor, então a gente
tem coragem e mesmo sem perceber a gente se coloca mais vulnerável na frente dos outros. E aí a gente começa a achar que na verdade a gente não tá com a autoestima tão boa assim, na verdade a gente tá fracassando. Por quê? Porque as pessoas estão achando novas coisas para nos atacar, novas coisas para nos criticar, novas coisas com que nos julgar. Mas é porque justamente ter boa autoestima faz a gente ser muito mais sincero com o que a gente está sentindo. E a gente vai fazendo ao mesmo tempo, a gente vai se fortalecendo ao mesmo tempo a respeito do que falam. Então não tenha medo. Talvez a primeira reação ainda seja meio assim, meio não tão firme, mas aos poucos a gente está se fortalecendo. Quanto mais a gente permite que as pessoas nos vejam vulneráveis, mais a gente está se fortalecendo em relação a lidar com o que quer que as pessoas vão falar sobre isso. Né? Quando a gente está com uma boa autoestima, a gente sabe que o que quer que estejam falando sobre nós não tira o nosso valor. A opinião dos outros é problema deles. Né? É que por aí, culturalmente, todo mundo acha que quem é arrogante é que tem boa autoestima, né? Quando, na verdade, o arrogante, na verdade, se acha um lixo. O arrogante se esconde, ele esconde as suas emoções, os seus medos, para não parecer que ele é tão fraco quanto ele sabe que é. A gente entende tudo errado. A gente tem tudo errado. A pessoa que não tem medo de mostrar quem ela é, né, em comparação com alguém arrogante ou narcisista, acaba sendo apontada como fraca. A pessoa que tem uma boa autoestima, diante de alguém que criou um personagem arrogante para disfarçar que se acha um lixo, é apontada como sendo errada. E se a gente concorda, a gente concorda. E aí se acha um lixo também. E fica focando em ser mais parecido com aquela pessoa que é arrogante e parece tão forte. Mas é a pessoa que está mais por dentro, que está mais adoecida, mais fraca, mais sem recurso. A gente fica se esforçando, na verdade, a vida inteira para ser mais parecido com a pessoa que está mais doente. Quantas coisas positivas você não fez por você e abandonou porque as pessoas entenderam mal? Agora vamos lembrar do meu ex-namorado aqui que eu comentei, e aí eu vou te perguntar o seguinte: as pessoas entenderam mal ou elas entenderam tão bem que acharam melhor cortar suas asas, porque você estar bem faz com que elas se sintam mal? Pensa sobre isso. Gente, vocês estão entendendo por que raios veio um burnout na nossa vida? Que você tem muito o que fazer, gente. Mas para conseguir isso, você precisava mudar esse seu diálogo interno aí. Você, eu, todos nós aqui. Eu tive um professor que meio que me torturava. Não, ele era boa pessoa, mas assim, nossa, ele fazia da minha vida um pequeno inferno na faculdade. Tudo meu que ele via era no detalhe. Tudo meu, ele tinha uma coisa para corrigir, uma crítica para fazer, uma alteração para recomendar. Sendo que tinha gente na classe que ele mal olhava o que a pessoa escreveu, ele dava um 10 e devolvia para a pessoa. Eu amava ele, gente. Eu ficava tentando agradar ele, entendeu? Eu queria meu 10 também. E ele lá, no detalhe, ele não me dava 10. Sempre tinha um negócio. Ele fazia de boas, tá? Ele era um amor. Mas assim, ele não deixava passar uma. Eu lembro. Até hoje, assim, o primeiro dia que ele... Porque eu ficava meio puta. Eu ficava, pô, por que o cara é mó burrão? Fez uma merda qualquer ali. Em meia hora deu uma rabiscada. O cara dá um 10 e o cara foi embora. E eu tô aqui, penando. No detalhezinho. Que o cara me mandava fazer de novo, entendeu? Mas eu não conseguia ter raiva dele. Eu não conseguia porque eu sempre amei muito ele, gente. Muito. Tenho certeza que na minha outra vida a gente teve alguma coisa alguma ligação. Porque não é possível. Até hoje eu lembro, o primeiro dia que ele pegou um negócio que eu escrevi e saiu pela sala mostrando como tava bom e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim: agora sim. Eu fiquei puta, porque agora sim o quê, meu irmão? Olha as merdas que esse povo escreve e eu só acertei hoje. Foi só hoje que agora sim pra mim? Eu sabia, gente. Eu vou parecer arrogante agora, tá? Mas eu sabia que em termos ali de redação, meu ruim era o ótimo da maioria. Tá?
Eu sei, pareci super snob me achando, mas vamos entender aqui que era uma classe de pessoas que ninguém foi pra criação. As pessoas tinham outros talentos ali, entendeu? E aquela era uma matéria de criação e redação. O cara em questão, que eu amo até hoje, gente, ele não está mais no plano material. Era o Ricardo Ramos. Apenas o filho do Graciliano Ramos, tá? Tá bom pra você? E ele, o Ricardo, não o Graciliano, dava aula lá na SPM, que foi a faculdade que eu fiz. Ele era publicitário das antigas, já era um senhor quando eu fiz faculdade. Foi ele que criou aquele sorriso. Não, era Colinos, né? Depois que Colinos. Bom, aí um dia eu acabei a graduação, fui fazer pós-graduação. Parei no meio, tá? Porque eu não achei que tivesse nenhuma utilidade. Eu, na verdade, só fui fazer porque a minha mãe ficou enlouquecida quando eu falei que não ia fazer. Enfim, e tinha uma prova, um trabalho que a gente fazia para ser selecionado, e daí a gente tinha uma entrevista, acho que quem era selecionado tinha uma entrevista, não lembro muito bem, foi em 1924 isso. E tô sentadinha lá na mesinha, esperando chegar a pessoa que vai me entrevistar. Quando chega quem? Ricardo Ramos. Ai, gente, eu amo esse homem. Outro dia eu li uma matéria sobre a obra do Graciliano Ramos, estava lá falando o filho dele, o Ricardo Ramos filho, acho. Eu tive um impulso de falar pra ele, eu amo seu pai! Enfim, espero que ele esteja numa colônia de escritores pondo defeito no texto dos outros, lá onde quer que ele esteja. E aí eu comentei com ele, nessa entrevista aí da pós, que, ele foi super duro comigo, tal. Aí ele sorriu. Gente, ele lembrava, olha só, nessa pós-graduação, ele lembrava que ele foi quem corrigiu a minha redação do vestibular. Ele lembrava que foi ele que corrigiu, ele lembrava da minha redação do vestibular 4 anos depois. E ele sorriu para mim e falou assim, eu só perco tempo, Roberta, com quem tem talento. A gente fica até emocionada, eu gosto tanto dele. Se eu te desse 10, você hoje seria uma redatora medíocre. Você seria mais uma. E você tinha o potencial de ser uma puta redatora. E eu espero que você seja uma puta redatora hoje, porque assim eu não me esforcei à toa. E eu era. Gente, era especial demais. Por que eu tô te contando isso, pagando esse mico aqui, quase chorando, lembrando disso? Porque a vida, gente, ela não gasta ficha com quem não tem potencial. Se você não tivesse muito o que fazer por aqui ainda, você não ia ter tido burnout. Ou você ia ter um treco aí que te levaria dessa para melhor, porque o seu ciclo, de alguma forma, estaria terminado aqui na Terra. Ou você não teria burnoutado, você teria mantido força suficiente para ficar se arrastando por aí no piloto automático, como, aliás, a maioria das pessoas anda fazendo. Se a vida te deu um burnout, é porque você tem condição de olhar para dentro, de achar o erro, de corrigir a rota, de fazer o que você veio fazer. E não é necessariamente uma coisa grande, mas é o que você veio fazer. Então faça. Tira o entulho daí de dentro, acha a sua luz, vai para terapia, entende quem é você. Entende quem você é. E aí você vai achar o caminho. E é assim que a sua autoestima vai ficar alta. Não é tentando parecer perfeito para quem te julga a partir da própria régua. Vou repetir a frase que passou uma moto aí. Sua autoestima não vai ficar alta com você tentando parecer perfeito para quem julga você a partir da própria régua. Bota isso na cabeça, por favor. Coisas que vão te ajudar. 1. Terapia. Não tem jeito. 2. Começar a inserir momentos prazerosos na rotina, sabe? Ter um tempo de qualidade com você mesmo, sem ficar rolando feed, vendo série, conversando, trabalhando, estudando. Autocuidado físico e mental. Se afastando das pessoas que te fazem mal, que te dificultam achar sua essência, que não te deixam seguro para parecer vulnerável, que debocha dos seus talentos, que te diminuem. Come direito, faz exercício, cuida do sono. O cérebro sabe quando a gente está fazendo tudo errado e aí a gente se sente um lixo. Passa creminho, se arruma, se maquia, faz o que te ajuda a se sentir bem, a parecer bem. Sorri. Faz aquela pose de super-herói, 2 minutos por dia, vou deixar aqui na tela. Romantiza o banho.
acende vela, arruma a mesa bonitinho para você, para de comer na pia, direto da panela, na frente da TV, arruma a cama, arruma a casa, compra flor, cuida das plantinhas, seja a sua maior prioridade sempre, mesmo você sendo casado, mesmo você tendo filho, mesmo ajudando os pais, mesmo tendo um trabalho puxado, usa as coisas que você guarda para quando vier visita e coloca no seu dia a dia. Você está esperando um momento especial, o momento especial é a vida. Está esperando usar com uma pessoa especial, a pessoa especial é você. Estuda, leia, abra os seus horizontes, aprenda coisas novas, mesmo que não seja nada que garanta trabalho, sabe? Pesquisa a história de quem conseguiu o que você quer, aprenda com seus erros, leia sobre pessoas bem-sucedidas que fracassaram, isso é excelente. Para a gente tirar esse peso que a gente traz desde sempre. Medita, faz mindfulness, ouve o seu corpo, acolha suas emoções, se organiza mentalmente, escreve, fala alto. Conta para alguém que seja da sua confiança o que você está sentindo. Desacelera essa mente. Fica no momento presente para baixar esse medo, essa ansiedade. Pensa no que você tem que aprender com as coisas ruins, com as emoções negativas. O que está faltando? Como você está tentando preencher o seu vazio? Defina metas realistas para os seus objetivos, né? Assim você está sempre em movimento, aprendendo, flexibilizando os seus quereres, colocando seus objetivos para jogo, tirando do papel e da cabeça. Assim você vai vendo a sua força, você vai se abrindo para novas coisas, você vai enfrentando novos desafios. E comemore todas as pequenas vitórias, os passos dados, as portas abertas. Mesmo que para os outros pareça balela, pareça bobagem, você sabe que aquilo é importante para o resto do seu caminho. Tenha autocompaixão. Você sabe quanto duro está sendo e quanto duro você está dando. Seja gentil com você, como você seria com a pessoa que você mais ama no mundo. Para de se comparar com todo mundo. A gente nunca sabe quais são os bastidores dos outros. Não esqueça que as redes sociais mostram o palco das pessoas, não os bastidores. É clichê porque é verdade. Agradeça tudo, mesmo que no começo pareça idiota, mesmo que você se sinta pateta. Procura o lado bom das coisas. Se obrigue a escrever X coisas pelas quais você pode agradecer todo dia. Assim você vai treinando o seu cérebro a começar a te mostrar mais coisas que estejam dando certo. E aí vai ficando cada vez mais fácil você achar soluções, oportunidades e entender o que você tinha para aprender ali. E outro clichê que sempre funciona, mas eu quero que você pense agora, não precisa anotar nem nada. Pensa em 3 qualidades. É clichê, gente, eu sei. Tem muita gente que conhece esse exercício, mas assim, ele é muito quebrador de crença. Pensa agora 3 qualidades que eu tenho e que você, que não só está aqui assistindo essa aula, mas como está aqui até agora. 3 qualidades que você acha que eu tenho e que você admira. Vai lá. Pensa, eu espero. 3 qualidades que eu tenho, que você admira, que você gostaria de ter. 3 coisas boas que você vê em mim, que você seria capaz de falar, nossa, Roberta, é isso e aquilo, eu acho tão legal. Pensou? Pois saiba, meu amigo, minha amiga, que a gente só vê no outro o que tem na gente, pro bem e pro mal. Então, se você pensou em 3 coisas que você não gosta de mim, saiba também que a gente só vê no outro o que tem na gente. Portanto, essas qualidades estão aí em você. As qualidades que você viu em mim, que você vê em mim, estão aí em você. E eu te pergunto, quando você vai começar a tirar o entulho que está aí dentro, te impedindo de ver o quanto você é especial? E o quanto o mundo precisa de você do jeitinho que você é. Eu vou deixar aqui uma aula em que eu falo sobre como encontrar um novo caminho profissional. E uma outra aula sobre como se transformar num zumbi. Porque é exatamente a estratégia oposta do que a gente tem que fazer para ter uma boa autoestima e assim sair de um burnout. Gente, a aula ficou super comprida. Peço desculpas. Mas eu acho que eu precisava falar tudo isso. Foi uma aula com um roteiro bem aberto. Eu sabia que eu ia dar umas divagadas. Mas eu acho que esse é o assunto mais importante que a gente tinha para falar nesse canal. Dá pra eu encerrar aqui.
Eu falei isso na aula passada, né? Dá pra eu encerrar aqui o canal e eu vou achar que ficou amarradinho. Mas não vamos encerrar nada, não. Só quero pedir desculpa porque eu nunca tinha passado de 1h10 e... Deixa eu ver. Ave Maria. Mas enfim, assiste em fascículos, né? E tenho certeza que vai ajudar. Tenho certeza que você se identificou. E obrigada pela companhia. Até a próxima.